Amor e paz a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem desde já. Já chega aí dando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva-se e ative o sininho. E lembrando sempre de deixar aí o seu comentário para fortalecer o nosso canal. Vamos lá? Capítulo 15 do Perfil de Três Reis. Essa série está completamente emocionante. Vamos lá. Que tipo de homem era Saul? Quem era esse que se tornou inimigo de Davi? Ungido de Deus, libertador de Israel, e contudo mais lembrado pela sua maldade. Esqueça as críticas que ouviu Eleu acerca de Saul. Esqueça os mordazes comentários ao seu respeito. Esqueça a sua reputação. Considere os fatos. Saul foi uma das maiores figuras na história da humanidade. Era um rapaz do campo, um típico moço do interior, alto, de boa aparência e muito bem quisto. Foi batizado no Espírito de Deus. Procedia também de uma boa família, isto é, sua linhagem contava algumas das suas notáveis figuras da história de toda a humanidade. Abraão, Israel, Moisés foram seus ancestrais. O leitor se lembra da história deste homem? Abraão fundara uma nação. Moisés libertara esse povo da escravidão. Josué introduziu o povo na terra que Deus lhe havia prometido. Os juízes livraram o povo de tudo quanto poderia levá-lo a desintegrar-se e cair no completo caos. Foi então que esse surgiu, Saul. Foi Saul quem pegou esse povo e o consolidou no Reino Unido. Saul unificou o povo e fundou um reino. Poucos homens já fizeram isso. Ele do nada fez surgir um exército, venceu batalhas pelo poder de Deus, venceu o inimigo muitas vezes, como pouco jamais fizeram. Lembra-se disso e lembra-se também de que esse homem foi batizado no Espírito, mas ainda foi um profeta. O Espírito vinha sobre ele com poder e autoridade. Ele fez coisas e proferiu palavras sem precedentes. E tudo isso pelo poder do Espírito Santo que nele habitava. Ele foi tudo quanto os homens hoje almejam ser, cheio do poder do Espírito Santo, capaz de realizar o impossível para Deus. Um líder escolhido por Deus e com poder de Deus. Saul recebeu a autoridade que só em Deus tem sua origem. Ele foi ungido de Deus e Deus tratou como tal. Era, porém, também corroído de inveja, capaz de assassinar, e estava disposto a viver nas trevas espiritual. Haverá moral nessas contradições? Sim. E ela destruirá muitos conceitos que o leitor tem acerca de poder, a respeito de grandes homens sob a unção de Deus e a respeito do próprio Deus. Muitos oram pelo poder de Deus cada vez mais, anos após anos. Essa oração parece poderosas, sinceras, piedosas, desinteressadas, sem motivos ocultos. Entretanto, atrás de tais orações e de tanto fervor, frequentemente ocultam-se a ambição, o anseio de fama, o desejo de ser considerado um gigante espiritual. Quem faz oração assim pode nem mesmo ter consciência do fato, porém motivos e desejos obscuros
estão no seu coração e no coração do leitor também. Até mesmo no instante em que os homens fazem essas orações, seu íntimo permanece vazio. É pequeno o seu crescimento espiritual, e orar pedindo poder é o caminho rápido e curto que circunnavega o crescimento no interior. Grande é a diferença entre revestimento exterior de poder do Espírito e a plenitude interior da vida no Espírito. No primeiro caso, o despeito do poder, o homem oculto do coração pode permanecer sem transformar-se. No segundo caso, porém, o monstro é derrotado. O modo de Deus agir é interessante. Ele ouve todas as súplicas que gerações após gerações os jovens fazem por poder, e ele os atende. Muitas vezes Deus atende a orações por poder, por autoridade. Por vezes, ao responder a elas, ele diz sim. E alguns vasos muito indignos dará Deus poder a homens indignos. O seu poder, mesmo quando não passam no seu interior de um amontoado de ossos e cadáveres? Por que Deus age assim? A resposta a esta pergunta é ao mesmo tempo simples e chocante. Às vezes, ele concede a vasos indignos quantidade maior de poder, de maneira que se torne claramente visíveis a todos o verdadeiro estado da nudez do interior dessas pessoas. Assim, pense outra vez quando ouvir o mercado de poder. Lembre-se, às vezes Deus concede poder a certos homens de Deus por razões ocultas. Um indivíduo pode viver no mais torpe dos pecados e o seu dom exterior está ainda em perfeita atividade. Uma vez dada por Deus, os dons não podem mais ser retirados, mesmo na presença do pecado. Mas ainda alguns que vivem exatamente de tal maneira são os ungidos do Senhor. Aos olhos do Senhor, Saul foi prova viva deste fato. Os dons não podem ser revogados. Apavorante, não é mesmo? Se você ainda for jovem e nunca teve a oportunidade de ver coisa desse gênero, fique certo de que nos próximos 40 anos você as verás. Homens atualmente dotados e muitos poderosos, eminentes líderes no reino de Deus. Alguns praticam atos muito negros e feios de que necessita este mundo de homens bem dotados exteriormente, cheios de poder, ou de homens quebrados, mas interiormente transformados. Lembre-se de que alguns dos homens aos quais o verdadeiro poder de Deus exercidos venceram o inimigo, produziram poderosas obras de Deus, pregaram e profetizaram com poder e eloquência sem paralelo, e arremessaram lanças, e odiaram outros homens, e atacaram outros homens, e fizeram pianos para matar, e profetizaram nus, até mesmo consultaram feiticeiros. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Eu espero você no capítulo 16.